Boa tarde a todos. Bom, o que falar, né? Às vezes, depois de duas maravilhosas mulheres, duas mulheres guerreiras. Mas o meu nome, então, é Arádia Cabreira. Eu estou gestora hoje de uma escola na 31ª Região Administrativa do Distrito Federal, a FERCAL. E, nesses 5 anos que eu estou lá, o fato de eu ter me aproximado tanto da associação, da Bela, dessas mulheres maravilhosas e do grupo de Mulheres em Segurança, foi porque eu não entendia o porquê que os meus alunos eram tão agressivos. Por que eu tinha tanta criança que dizia que queria ver o pai morto, ou a mãe morta? Por incrível que pareça, a região na qual eu trabalho, a FERCAL, as pessoas ainda fazem de conta. As mulheres ainda tapam o sol com a peneira. Elas morrem de vergonha. Elas chegam e pedem para conversar comigo, mas cheia de dedos. Elas só dizem para a gente que não sabe mais o que fazer. Ninguém sabe por que seu filho grita, por que ele não aprende, por que ele foge de casa e desaparece durante dias. Com tanta conversa, com tantas vezes, uma maneira até bruta de falar com elas, a gente consegue escutar que existem crianças que dormem em lares e que é uma verdadeira guerra. Tem noites que a mãe leva pedradas na cabeça, que tem motor de carro jogado em cima delas. E não tem condições de uma criança dessa aprender. Ela traz para a escola, ela reproduz em cima dos seus professores aquilo que ela vive. É, porque o almoço não está saindo de graça para ninguém. Então, ó, tira o pé do chão. E, voltando, as meninas daquela região, elas não têm nenhuma referência. Elas pensam que isso é normal, que apanhar, que ser abusadas é normal. Algumas são tão caladas que eu não consigo tirar um bom dia delas. Eu só sei que, no final do ano, ela mal e porcamente consegue escrever o nome. Mas por que isso acontecia? Aí eu comecei a ir atrás, eu comecei a fazer perguntas, eu comecei a andar na comunidade, eu comecei a tentar conhecer pessoas, ser mais humana, sair de dentro da minha sala, do meu convívio, da minha família, e me aproximar daquela gente, sabe? Tirar a maquiagem, tirar o cabelo arrumado e, de qualquer maneira, adentrar naqueles lares. E aí eu comecei a escutar, e aí eu comecei a me apavorar. Muitas vezes eu também comecei a ter raiva delas. Não digo para vocês que eu tenha achado isso maravilhoso, porque eu não achei. Para várias eu perguntei, meu Deus, por que você ainda está aqui? E a única coisa que eu recebo como resposta é: eu amo ele. E aí eu pergunto para vocês, e é o que eu estou hoje, querendo aprender com as meninas, com os psicólogos, com os assistentes sociais, o que fazer, o que responder. Eu amo ele, eu preciso dele. Confesso para vocês que eu ainda não consegui me livrar, até mesmo desse preconceito, igual a Lúcia falou, de ajudar igual eu ajudei há 3 meses atrás, correndo, tirei o meu final de semana, fui atrás, telefone, dinheiro, mandei, assinei uma transferência de uma criança como se eu fosse a mãe dela, coisa que eu não podia fazer, e respondo por isso, já falei aonde precisar. Colocamos dentro de um ônibus, mandamos para o norte, para o Ceará, para a família dela. Eu sei que ela foi acolhida, eu sei que ela não ficou sem nada. E, semana passada, o meu telefone recebeu uma ligação, 085. Eu falei, ai, meu Deus, deve ser cobrança, Deixa para lá.
Quando eu atendi, era ela me pedindo: professora, arruma a vaga do meu filho de novo. Eu falei: como? Você tá longe? O que está acontecendo? Eu vou voltar. Eu falei: mas você me falou há 3 meses atrás que o seu marido ia te matar. Ela falou: não, mas eu só precisava de um tempo longe dele para a gente se entender. A gente se entendeu, agora tudo vai dar certo. Eu só preciso da vaga das minhas crianças de novo. Confesso para vocês que eu cheguei com vontade de jogar o telefone no chão, tá? Porque é muito trabalho, é muito doloroso para a gente acaba se apegando, se apega àquela criança também. Aí você tem que respirar 1, 2, 3 vezes e voltar, né, ao nosso grupo, às mulheres, às nossas amigas, e tentar entender e lembrar que aquilo que eu fiz, que foi retirar ela daquele lugar, não é o suficiente. Dar o dinheiro para ela, ou dar a profissionalização para ela, ou dar o emprego para ela, ou mandar ela para perto da família dela, ainda não é suficiente. Há 1 ano e meio atrás, eu abracei a causa de abrir a educação de jovens e adultos. Quer dizer, eu trabalho numa escola-classe, numa região com poucos acessos, né? E resolvi abrir a educação de jovens e adultos. E como eu sempre costumo dizer, professor sempre fica encantado com tudo, né? Ri de orelha a orelha quando tem uma vitória. Quando eu vi o portão da escola abrindo e entrando um casal para fazer a matrícula à noite, eu me senti a pessoa mais feliz do mundo, né? Estou trazendo um casal que vai, além de se alfabetizar, tá? Eu também consegui descobrir que a Secretaria de Educação tem um convênio maravilhoso com o Pronatec e que eu posso, né, dentro da escola, dar cursos de profissionalização, como o que vai começar agora de merendeira escolar. E eu ficava numa felicidade enorme. Eu até percebia que quando o pessoal preenchia a ficha de matrícula, por incrível que pareça, a mulher sempre tinha uma escolaridade abaixo do homem. Porque, né, o professor conhece na maneira de escrever. Eu ainda falava para ele, falei: nossa, mas o senhor pode frequentar uma 3ª, mas ela ainda está um pouquinho fraquinha, vamos colocar ela na 2ª e o senhor na 3ª série. Pode ser? Não, eu quero ficar juntinho dela, para a gente aprender junto. Eu falei: ah, que coisa linda, né? Casal maravilhoso. E aí depois, conforme as aulas vão começando, você descobre. É porque ela não pode dar o número do telefone, ela não pode dizer para a professora onde ela mora, nem quem são os parentes dela, quanto menos conversar com alguém dentro da sala de aula e sequer sair lá de dentro para curtir o intervalo e o lanche dela no pátio. Aí eu entrei de novo, eu falei: não, acabou, todo mundo separado. Não tem mais casal junto aqui dentro de sala nenhuma. Eu não quero mais, né? Não, mas eu tenho direito. Eu falei: não tem não. O senhor vai fazer uma prova, o professor vai avaliar, o senhor vai para uma sala de um pavilhão e ela vai para a sala de outra. E aí sim, foi aonde a gente começou a conseguir que as mulheres abrissem o coração delas para a gente. Aí elas começaram a ter amigas, né? Elas começaram a participar de tudo o que se propõe dentro de uma escola. Seja de exposição. Eu tenho hoje mulheres que conseguiram fazer vídeos da vida delas, chorando muito, mas conseguiram. Tá? Tem algumas que já estão empregadas e que, apesar de não largar o seu lar, consegue, sim, buscar uma colocação no mercado de trabalho. Então, hoje, quando eu falo em políticas públicas para as mulheres, de todas essas que a Lúcia falou, e que a gente sabe que ainda precisa, né? Porque eu vejo hoje, apesar de ter chegado há pouco tempo nessa luta, que muito já se fez. Com certeza, nós não somos mais aquilo que a gente era, de maneira nenhuma. Hoje nós já temos pessoas capazes de abrir a boca, de conquistar o seu espaço, de denunciar, de contar. Quando que, algum tempo atrás, vocês iam imaginar que uma mulher igual a Bela ia ter coragem de falar tudo que ela falou da vida dela, que é uma exposição, né? Mas eu ainda acredito
que a nossa sociedade, ela precisa, sim, ter mais acesso à educação. E não é só porque eu sou professora, não. Tá? E essa educação, ela precisa começar lá nas crianças de 4 anos de idade. Bobo é quem pensa que criança não entende as coisas. Pelo contrário, tá? Ela conta com muita precisão, ela reproduz com muita precisão aquilo tudo que ela sofre. Tá? E nós precisamos, sim, abrir as portas, seja da educação de jovens e adultos, seja da universidade, seja dos cursos profissionalizantes. A gente precisa trazer essa sociedade para junto da gente. Né? O meu objetivo hoje, estar junto com as meninas no grupo de Mulheres em Segurança, é trazer essa visão para a sociedade, é trazer esse conhecimento, é que a gente se ajude, é que a gente dê as mãos. Cada uma de nós, quando conversa com alguém, tá, a gente muda o mundo daquela pessoa. Ainda tem muito o que ser feito, a autoestima... Foi o que eu falei no vídeo. A gente ainda precisa mostrar a essas mulheres que o amor próprio delas ainda precisa ser maior. E eu também tenho a impressão que mostrar aos homens que eles também precisam mais de amor próprio. Afinal de contas, espancar a sua parceira e ser visto como um monstro pela sociedade não deve ser, né, fácil e nem nenhuma glória para ninguém. Tá? Então, nós precisamos, sim, juntar as famílias, começar a trabalhar nos lares, tá? Levar um pouquinho de atenção, levar o nosso lado maior ainda de ser humano. Tá? Por quê? Porque muitas vezes, eu falo para vocês, é difícil entender por que uma pessoa se sujeita, um ser humano se sujeita a tantas coisas igual eu escuto, né? Igual vocês escutam, igual muitos de nós falaram. Eu tenho certeza absoluta que quanto mais pessoas estiverem dos nossos lados, quanto mais mulheres estiverem do nosso lado, quanto mais homens estiverem do nosso lado, quanto mais o Estado olhar também para a gente, mais vitórias nós ainda vamos alcançar. Meu muito obrigada.